Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia, 7 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Os Estados Unidos preparam uma nova matança, e essa nova matança irá acontecer no Haiti, que na verdade é uma repetição do que ocorreu recentemente, na história recente do Haiti. Não faz 20 anos que um episódio desse tipo aconteceu lá e que deixou uma péssima memória para o povo haitiano, a ponto de grupos no Haiti, grupos organizados no Haiti, estarem pedindo para que algo do mesmo tipo não aconteça. Quando a gente olha para a história recente do Haiti, e quando a gente olha, não só a história recente, mas toda a história do Haiti, mas observando esse tipo de prática na história recente, que é de intervenção militar no Haiti. E quando a gente observa o histórico do exército, das forças militares quenianas em sua atuação em relação aos civis, nada nos habilita a dizer que será um processo positivo que vai trazer algum ganho para o povo haitiano. Tudo indica o contrário. E é justamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui agora. Mais uma vez, né? Eu estou trazendo esse assunto toda hora porque a gente está às vésperas, ao que tudo indica, de um desastre humanitário, um novo desastre humanitário no Haiti. Lembrando que o último episódio de intervenção de forças de paz, entre aspas, no Haiti, causou um monte de mortes e deixou como saldo, como balanço aí para o povo haitiano, inclusive também somado às mortes, à violência e tudo mais, um surto de cólera que matou milhares de pessoas no Haiti. Por isso, grupos organizados no Haiti não querem esse tipo de prática novamente lá. O Haiti sim vive vários problemas relacionados a gangues que atuam no país, mas o povo haitiano revela ter tanto medo das gangues quanto de uma intervenção militar de, entre aspas, forças de paz. O último episódio não deixou uma boa imagem, houve um grande arranhão na imagem dos países que participaram, e o Brasil se inclui no meio desses países que participaram, e o povo haitiano sofreu bastante com aquele episódio. Lembrando que quem produziu aquela bagunça e quem produz várias bagunças dentro do Haiti ao longo da sua história são forças estrangeiras. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse tema que eu trago aqui. Trago a seguinte matéria. Estados Unidos e Quênia assinam um acordo de defesa antes da missão de segurança no Haiti. Está aí o mapa, o Quênia no mapa, porque quero falar da parceria, entre aspas, das forças militares dos Estados Unidos com as forças militares do Quênia. Embaixo aparece o Lloyd Austin apertando a mão do responsável pelo setor de defesa do Quênia. O Lloyd Austin é o responsável pelo setor de defesa nos Estados Unidos, o cara que está à frente do Pentágono, que é o cidadão que está à esquerda na foto. Trago 2 pontos para a discussão, começo pelas letrinhas vermelhas. O Lloyd Austin anunciou uma parceria para ampliar o poder militar do Quênia para que seja possível operações no Haiti, e serão destacados para atuar no Haiti 1.000 soldados quenianos, que, repito, têm um histórico de abuso, violência e assassinato diante de populações civis, ou seja, me parece uma tragédia anunciada, não só pelo histórico das forças do Quênia, das forças militares do Quênia, como também por causa do que as forças de paz transnacionais, digamos assim, já promoveram dentro do Haiti na nossa história recente. É muito trágico isso, que a gente vai assistir novamente, tá? Em menos de 20 anos, a gente vai assistir outro episódio desse tipo. Espero eu, por algum acaso, já que nada na lógica aponta para isso, nada no histórico
aponta para isso, que não exista o mesmo tipo de erro, mas me parece que a coisa vai caminhar pela mesma trilha. Segundo ponto, militares quenianos foram comprados com perspectiva de acordos vantajosos, porque, logicamente, que operações desse tipo, e sabendo do preparo, entre aspas, que tem as forças militares do Quênia, e o que tende a acontecer no Haiti, olhando para o que aconteceu antes, na nossa história recente, haverá um grande arranhão na imagem internacional do Quênia, se for seguir a lógica do que aconteceu antes. Se a gente tomar por princípio as operações de paz, entre aspas, no Haiti anteriores, elas geraram um grande arranhão na imagem de quem participou. Não só pela violência e pelos assassinatos, como também pelos soldados das forças de paz terem levado para o Haiti cólera e ali começou um surto de cólera que matou milhares de pessoas. Não destaco a possibilidade de arma biológica, tá? Não descarto. Só não tô deixando isso em suspensão aí, né? Para discussão. Estou levantando a lebre. E agora o Quênia participa dessas operações, os Estados Unidos fazem um acordo e em vídeos anteriores eu falei aqui que existia uma grande possibilidade dos militares quenianos e do governo queniano topar isso, porque seria vantajoso para as forças militares quenianas que seriam compradas com acordos militares com os Estados Unidos. É justamente isso que a gente está vendo acontecer no Quênia, o que acaba fortalecendo o governo no momento, né? Continuamos no mesmo assunto e aparece aí uma matéria. Por que o Quênia? 65 empresas do Haiti se opõem, 65 grupos do Haiti se opõem à mudança, a mudança para enviar tropas para o país. A missão foi denominada Aventura Política Suspeita. A matéria continua. As organizações agora querem que a União Africana convença o Quênia a não se deixar levar pelos assuntos do Haiti. Segundo tópico da matéria, o Quênia deve enviar 1.000 policiais, 1.000 soldados ao Haiti para a construção da paz e da segurança. O que a gente está vendo nessa matéria aqui? Não sou eu opinando sobre o que eu acho. A gente está falando sobre uma matéria que aponta que grupos organizados no Haiti estão enviando uma carta e pedindo que o Haiti não entre nisso. Por quê? Porque o Haiti está vivendo uma situação tranquila, pacífica, de segurança garantida? Não. Porque o povo haitiano tem medo que isso piore. Que, além do problema das gangues, some-se a isso também o problema da violência de forças militares estrangeiras, dada a violência que foi promovida nas últimas operações. Posso estar enganado, posso estar confundindo com outro caso, mas acho que não. Se eu não me engano, teve inclusive um militar brasileiro que se suicidou lá no Haiti, tamanha barbaridade que ele viu lá. Uma liderança militar brasileira das forças de paz que foram mandadas para lá. Posso estar enganado, mas eu acho que teve um episódio desse tipo. A brutalidade foi enorme. O saldo para quem mandou tropas para lá foi negativo, pelo menos perante a opinião de boa parte de quem estava vendo o que estava acontecendo e perante a visão que os haitianos tiveram daquele tipo de operação, a ponto de hoje temerem. E olha que a situação no Haiti hoje não é nada fácil. O povo haitiano tem medo que piore a situação. Trago aí 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. Os Estados Unidos recrutam agora o Quênia para uma nova matança no Haiti, ainda bem que me parece que o governo brasileiro não vai fazer nenhuma presepada. De novo, né? Com militares que têm um histórico de violência contra civis. Será uma destruição, né, um arranhão na sua imagem internacional, mas parcerias militares com os Estados Unidos me parece que estão compensando isso, pelo menos na postura do governo do Quênia. Segundo ponto, grupos haitianos dizem que países da terra natal ancestral da maioria do povo haitiano, ele está falando de países africanos, lembrando que o Haiti era uma colônia francesa e muitas pessoas foram levadas como escravos para o Haiti. A independência do Haiti foi promovida através de uma revolução de escravos e a partir dali o Haiti tornou-se independente, mas ocorreram uma série de atribulações ao longo da história
do Haiti, intervenções da França, depois dos Estados Unidos, que foram interrompendo o pleno desenvolvimento da política e da economia haitiana. Mas grupos haitianos dizem que países da terra ancestral do povo haitiano, ou seja, países da África, não podem servir como braço armado de interesses historicamente coloniais. É um posicionamento perfeito. Tá? Por isso que o pedido é para o Quênia e não para os Estados Unidos, muito embora vários pedidos já tenham sido feitos para que os Estados Unidos não se envolvam. Porque os haitianos sabem muito bem, conhecem os Estados Unidos e sabem historicamente, na pele, do que os Estados Unidos são capazes. Terceiro ponto. O Canadá recusou fazer esse trabalho sujo, pelo menos isso, né? O Canadá recusou, os Estados Unidos tentaram, tanto quanto puderam, fazer com que o Canadá enviasse tropas, mas o Canadá não quis, tanto é que nessa carta é questionado, mas por que o Canadá não quis? Então, Quênia, se liga, o Canadá não quis por quê? Porque existe alguma coisa aí. São forças que não estão preparadas para a situação do Haiti e que vão promover. E no caso do Quênia, pelo histórico, não são forças preparadas para lidar com civis. É preciso que haja um debate sobre isso, e a gente não vê esse tipo de debate acontecendo. Debate na esfera internacional, para que haja uma pressão, para que não se repita o que já aconteceu antes. E eu, como brasileiro, logicamente, me sinto corresponsável, porque o meu país já fez parte desse tipo de atrocidade. E é, digamos assim, preocupante como a gente não vê isso aqui sendo discutido, para que as pessoas tenham ciência e possam se posicionar. Tem muita gente que nem sabe do episódio do Brasil lá no Haiti. Até porque, né, se a gente vai falar da política brasileira, naquele momento lá, envolve presepada de pessoas da esquerda e de pessoas que hoje estão aí à frente da política da direita, então ninguém fala nada. Quando a gente tem uma, digamos assim, me perdoe a expressão, uma cagada humanitária ambidestra, como foi o que aconteceu naquele episódio, ninguém fala muito sobre ele, a coisa fica meio que na penumbra. E isso vale para muitos assuntos, tá? Que deixam na penumbra porque isso vai sujar os dois lados da política brasileira, que já são bastante sujos. Continuamos aí, né? Aqui não trata-se de ser isentão, trata-se de perceber erros que muitas vezes são cometidos pelos dois lados, né? Ter posicionamento político significa isso, e não agir como gado. E a gente tem gado de todos os tipos no Brasil, a gente sabe muito bem, né? Continuamos aí, tá? Continuamos aí e eu quero continuar falando a respeito do comportamento dos Estados Unidos no continente africano, porque eu trago uma notícia e aproveito que eu estou discutindo Estados Unidos fechando acordo com o Quênia para falar dos Estados Unidos em relação militar com outro país que promoveu um levante militar recente. Então aproveito e já encaixo aqui essa discussão. Eu tento trazer assim, ó, eu vou achando as notícias interessantes e às vezes, mas vai ficar assunto demais. Aí quando eu vejo, eu não queria deixar isso aqui de fora, eu vou ali e faço um encaixe. Às vezes a coisa fica meio Frankenstein, assim, mas não tem problema, vocês ficam sabendo dos assuntos e acho que é isso que importa. Olhem essa matéria aqui. Os Estados Unidos suspendem a ajuda militar ao Gabão, apesar dos golpistas, né, os militares que fizeram um levante militar, recorrerem à ONU reclamando disso. No terceiro momento aqui, no próximo assunto que eu vou discutir, eu vou demonstrar como é um comportamento diferente da opinião a opinião internacional, como ela se posiciona, e aqui eu falo dos países membros da OTAN, quando o Gabão faz um levante militar e quando outro país, aí aliado da França, tem uma junta militar no poder. Vocês vão ver que muda bastante a forma de comportamento. Tá? Vamos falar do Gabão antes. Trago o primeiro ponto, letrinhas azuis. O Gabão foi mais um caso de deposição de um governo fantoche da França por um levante militar. Essa família que foi deposta do poder que governava, estava no poder, sendo serviçal da França há mais de 50 anos, somando o filho e o pai. O pai governou e aí foi para o filho e continuou, tudo numa grande fachada de democracia, tem voto, tem urna, tem gente saindo de casa para votar, então é democracia. E não é assim que funciona. Quando houve o levante militar, a sociedade apoiou. Por quê? Porque estava de saco cheio daquela situação. O povo está na rua comemorando e tal. Situação muito parecida com outros países do continente africano. Segundo ponto. Coisa importante, é mais um exemplo de levante militar apoiado pela população
em países que têm governos fantoches da França e que são países historicamente explorados pela França. É uma tendência. Segundo ponto, quando os Estados Unidos dizem que vão suspender a ajuda militar ao Gabão, estariam penalizando a junta militar, pressionando ela, ou tentando apenas manter aparências com a França porque a França é um membro da OTAN? Porque me parece que esse tipo de movimento não cai no desgosto dos Estados Unidos. Que, diga-se de passagem, boa parte das forças militares que derrubaram governos aliados à França foram treinadas por militares dos Estados Unidos. E aqui eu não estou dizendo que esses governos das juntas militares que estão subindo ao poder serão automaticamente fantoches dos Estados Unidos, não estou dizendo isso. Estou dizendo que é interesse dos Estados Unidos, isso é claro como a luz do dia, que querem enfraquecer a posição da França no continente africano. Por isso que eu pergunto, será que essa suspensão da ajuda militar é porque os Estados Unidos identificam que as forças militares do Gabão realmente vão buscar autonomia? Ou será que é uma média que estão fazendo com a França? Não, vamos dar uma força para não parecer publicamente que a gente está sabotando a França no continente africano. Como estão? Os Estados Unidos estão sim, já falei várias vezes, trouxe matérias sobre isso, dos Estados Unidos sabotando a França no continente africano. Terceiro ponto, letrinhas verdes. No Níger, outro país, né? Vamos ver se eu... Aqui eu acho que eu trouxe um mapinha, né? Se vocês forem a partir do Quênia, vocês vão ver ali, né? Vocês vão andando em direção ao oeste, tem a República Democrática do Congo, depois tem o Congo e ao lado do Congo, em direção ao Atlântico, tem o Gabão, que está ali como Gabon. Tá? Ali é o Gabão, só para encontrar todo mundo no mapa. O Níger está ao lado do Chad. Vocês vão ali ao norte do Quênia, tem a Etiópia, depois mais ao norte tem o Sudão, mais ao oeste tem o Chad e mais ao oeste tem o Níger, mas ali é o Níger. Tá? Então só para aproveitar esse mapinha aí, para colocar todo mundo devidamente no mapa. Tá? Opa! Então eu aproveitei essa primeira discussão sobre o Quênia para falar sobre essa situação aí do Gabão, mas no Níger, que é outro país do continente africano onde houve um levante militar contra um governo fantoche da França, os Estados Unidos recuaram no tom crítico inicial, quando diziam que ajudariam a derrubar a junta militar que depôs o presidente, e hoje buscam normalizar as relações com o regime. Pode ser que no Gabão aconteça a mesma coisa. Primeiro diz que vai ajudar, depois faz um charminho, volta atrás e tenta aliciar o governo, que logicamente todo governo que está subindo ao poder, uma junta militar ou seja lá um regime civil, precisa de apoios para se fortalecer no poder, e é possível que os Estados Unidos ofereçam isso, até porque me parece que é um projeto dos Estados Unidos nesse sentido aí, né? Não de apoiar regimes democráticos, populares contra a França, mas de reduzir e enfraquecer a França no continente africano. Interesses, né? Continuamos no continente africano e eu quero falar sobre o caso da França, porque França pode sofrer novos reveses. Trago a seguinte matéria. Sob o governante militar francês Mahamat Déby, Chad é uma panela de pressão esperando, não é um cozinheiro, é uma panela de pressão, né? O cozinheiro não vai explodir, né? É uma panela de pressão esperando para explodir. A matéria continua. Enquanto ameaçava a guerra contra o Níger, que é outro território que a França está perdendo influência, ostensivamente para restaurar a democracia, a França continua apoiando a junta militar de Mahamat Déby, acusada de matar pelo menos 128 manifestantes pró-democracia no ano passado. No entanto, a raiva contra a junta militar e o crescente sentimento antifrancês ameaçam a sua presença militar no Chad. Está aí o Chad. O Níger está ao lado. Significa o quê? Que quando é uma junta militar que governa no Níger, contra a França, não pode. Quando é uma junta militar que governa no Chad a favor da França, pode. Essa é a questão. Ou seja, não trata-se de democracia ou de não democracia, de apoiar regimes civis. A questão da França não é essa. Temos que botar o presidente Bazoum de volta no Níger, porque ele é um presidente civil.
Não é essa não é a questão e nunca foi a questão. A questão é que governos civis ou militares são aliados da França e que governos civis ou militares são inimigos da França. Se o pessoal for seguir aquela militarismo contra civis, não vai entender chongas do que está acontecendo. E no Chad, então o Níger tem uma junta militar, o Chad também, é todo mundo parça. Que bobagem, já falei milhões de vezes. Existem civis entreguistas e civis soberanos, soberanistas. Existem militares entreguistas e militares soberanistas. Esse é que é o ponto. Trago ali letrinhas vermelhas, trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. A questão francesa na África não trata de democracia ou de luta por governos civis. Não trata mesmo, porque estamos vendo aí um caso de um governo, uma junta militar, que é apoiado pela França. E que o povo está questionando. Segundo ponto, o Chad abriga 1.000 soldados franceses com consentimento do governo e o povo critica isso. Existe uma situação complicada no Chad que a França terá que encarar. Muito provavelmente mais um evento adverso aí para a França que não está conseguindo recuperar situação nenhuma no continente africano, ou pelo menos não até o momento. Continuamos no assunto, já vou falar desse cidadão que aparece aí na foto, mas começo lá pelas letrinhas azuis. As forças militares do Chad são um braço do controle militar francês no país. Ou seja, quando os militares são um braço do governo francês no Chad, aí pode. Quando é um levante militar contra a França, aí é antidemocrático. Então existem pesos e medidas diferentes aí, né? Segundo ponto, letrinhas vermelhas. O atual líder do país, o Mohamed Deby, ou não, é Mohamed que eu falei? É Mohamed, né? Não, Mahamat Deby, né? Desculpe. Tá. O atual líder do país é filho do militar Idriss Deby, que é o cidadão da foto, que governou o país entre 1990 e 2021, recentemente. E após a morte do Idriss Deby, que inclusive foi morto com um tiro que acertou ele de grupos rebeldes, a junta militar assumiu o país com o filho do Idriss Deby à frente e o filho dele é muito questionado. Então a gente tem mais aí um governo longo, não democrático, pelo menos para os padrões da democracia liberal, né, se a gente for tomar a democracia liberal como a grande democracia, e que a França defende. Qual é o problema, né? Tanto é que quando subiu ao poder o filho do Idriss Deby, o governo francês disse que daria suporte, não precisa se preocupar que a gente vai garantir. Ou seja, qual é o padrão utilizado? É interesse. Quem tenta ver ideologia nisso aí, está enxergando nada, né? Terceiro ponto. A França influencia a ONU a ter uma conduta diferente sobre a junta militar que governa o Chad. Aí não é o mesmo comportamento com as juntas militares de outros países que não querem a presença francesa. A coisa muda de figura. Então é a má e velha hipocrisia, né? Mas é isso aí, né? Geopolítica e política vive de hipocrisia, de demagogia, é isso aí, é isso que faz da política a política. Cabe às pessoas não embarcarem nisso, né? Esse é o segundo tema que eu trago, o tema em destaque, tá? Porque o segundo tema foi o anterior, né? Esse é o segundo tema em destaque, o outro assunto que aparece no título, por quê? Porque o Seymour Hersh, que é aquele jornalista que denunciou a participação dos Estados Unidos e da Noruega e com uma corresponsabilidade da Alemanha, denunciou a participação no atentado terrorista que explodiu as linhas do gasoduto Nord Stream 1 e 2. Esse assunto já vai fazer um ano aí que isso aconteceu. Acho que está fazendo um ano, tanto é que o Seymour Hersh está trazendo justamente um ano de mentira sobre o Nord Stream, porque há um silêncio sobre isso. Ninguém sabe o que aconteceu e não existe pressa nenhuma para investigar. Se a OTAN não tem pressa nenhuma para investigar, é porque, muito provavelmente, ela está envolvida. E essa é a linha que defende o Seymour Hersh. Manter essa dúvida, ele postou na página pessoal dele, que fica naquela rede Substack, né? É muito boa aquela rede, tem pessoas que escrevem ali, tem como fazer apoio financeiro, se eu não me engano, né? Não estou fazendo propaganda para o Seymour Hersh, tá? Pelo amor de Deus, ele nem precisa de propaganda, só estou dizendo que está lá no Substack, tá? Para quem quiser acompanhar o trabalho dele. E
E trago ali, né, ele continua, né, tem um subtítulo: o governo Biden não reconheceu a sua responsabilidade pelo bombardeio do gasoduto nem o objetivo da sabotagem. Claro que isso aí é meramente um recurso retórico do Seymour Hersh, porque ele sabe muito bem, ele que já revelou outros crimes cometidos pelos Estados Unidos ao longo da história, a guerra do Vietnã, no Iraque eu acho que também tem, ele sabe muito bem que, né, é prática do governo fazer isso. Aí tá, não é exatamente onde passa, é só para ter uma noção, sempre falo isso, tá? Fiz uma linha vermelha onde passa o gasoduto, que é no Mar Báltico, conecta a Rússia à Alemanha, um grande projeto importante tanto para a Rússia quanto para a indústria alemã, porque é gás barato, é energia barata que desenvolve a economia alemã, mas esse projeto foi sabotado pelos Estados Unidos, né? E por outros países que também não queriam essas linhas de gasoduto aí. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas. A Rússia está pintada em verde, a Alemanha em laranja no mapa. Tá? Começo pelas letrinhas vermelhas. O Seymour Hersh afirma que há um ano que a CIA trabalha, ou a Agência Central de Inteligência nos Estados Unidos, trabalha para silenciar discussões sobre o atentado. E é silenciar ou colocar uma tese completamente estapafúrdia sem nenhuma prova. A primeira tese levantada, mentirosa, e que caiu por terra um pouquinho depois, e eu apontei isso aqui no canal quando aconteceu, foi de que a Rússia mesmo explodiu as linhas do gasoduto, que ela construiu em parceria com a Alemanha. Por que diabos ela faria isso, entendeu? Aí a desculpa era assim, quer ter desculpa para atacar outras linhas de gasoduto no Mar Báltico. Mas detalhe, ela não atacou nenhuma outra linha de gasoduto no Mar Báltico. Então o tempo vai demonstrando quem fala a verdade e quem mente. Claro, muita gente nunca vai saber, porque não acompanha ou acompanha pelos meios errados. Mas nunca vai ver a verdade vir à tona. Então, às vezes a gente fica assim, ó, um dia a ficha cai. Não, a ficha não cai. Vou dizer para vocês, se tem uma coisa que para muita gente nunca vai cair, é a ficha. Ah, não, quando vier a verdade... Não. Conforme a coisa vai avançando, os caras vão criando novas capacidades de mentir. E as pessoas, elas vão se acomodando a novas mentiras, entendeu? Então, a menos que exista um esforço brutal das pessoas para saberem o que realmente acontece, elas nunca vão saber realmente o que acontece. Primeiro porque a coisa é muito bem escondida delas. E segundo porque muitas pessoas não querem realmente saber a verdade. Não existe um esforço real de muita gente. Claro, eu como professor sei que muita gente não tem acesso à informação, mas eu também sei como professor que muita gente não quer saber a verdade. E muita gente é canalha e mente e fala aquilo que acha que é melhor para si. Então, para chegar à verdade das coisas é preciso esforço, dedicação e, claro, ter oportunidade de chegar àquele assunto. Segundo ponto. Ele relembra a atuação dos Estados Unidos, do Seymour Hersh, e da Noruega para sabotar o gasoduto que conectava a Alemanha à Rússia, porque não é interesse das forças britânicas e estadunidenses que a Alemanha e Rússia se relacionem, isso é histórico, né? Continuamos aí, tá aí a foto do Seymour Hersh, que é o jornalista em questão. Essa foto já está mais antiga, ele já é um pouco mais idoso do que isso, né? É um detalhe, na verdade, que eu não precisava ter dito, né? Mas enfim. Trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. O Seymour Hersh discute a importância do gás barato russo para desenvolver a poderosa indústria alemã, ou seja, isso é algo que incomoda historicamente as forças britânicas e estadunidenses. Essa integração da Alemanha à Eurásia e não aos projetos do Atlântico, do dito atlanticismo, é o que incomoda muito as oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses. Tanto é que não é de hoje. Quantas vezes na história a gente já não viu setores financeiros britânicos e estadunidenses empurrando a Alemanha contra a Rússia? Não é de hoje isso. Segundo ponto, letrinhas vermelhas. O projeto de explodir o gasoduto teria sido bolado em 2021 para dissuadir o Vladimir Putin sobre operações militares na Ucrânia. Então esse seria o objetivo. Sendo que o objetivo da OTAN era usar a Ucrânia para desestabilizar a região. A OTAN tentou colocar a Rússia numa sinuca de bico. Olha, se fizer alguma coisa, a gente vai explodir as linhas do gasoduto. O Nord Stream 2 nunca irá operar. E o Nord Stream 1 será abalado. Se não fizesse nada a
a Ucrânia continuaria desestabilizando a região como arma da OTAN. Ou seja, a Rússia mandou às favas isso, fez as operações e lá pelas tantas os Estados Unidos levaram a cabo aquilo que tinham ameaçado. Mas a ameaça foi velada, né? Não vai encontrar assim, Estados Unidos admite que vai explodir com a Noruega as linhas, não é isso, não é por aí. Continuamos, tá? Letrinhas verdes. O gasoduto foi escolhido porque os Estados Unidos têm acesso fácil ao Mar Báltico e poderiam criar um enredo para culpar muitos países, porque criando uma confusão e gerando anonimato. Porque olhem ali, ele banha vários países e tem uma circulação ali, então é possível acusar muita gente, criar muitas hipóteses e confundir. Segundo Seymour Hersh, esse foi o motivo para escolher essas linhas de gasoduto. Continuamos, né, continuamos. Eu começo pelo último ali, que são as letrinhas verdes, tá? O Seymour Hersh, ele relembra que a CIA criou uma história que passou para as mídias, divulgar as mídias corporativas, uma história fictícia sobre um suposto grupo ucraniano que fretou um tal barco na Polônia para promover o atentado, aproveitando que a guerra já tinha começado para jogar a conta para a Ucrânia. Só que, olhem essa matéria aqui. O lado polonês exclui que o tal barco Andrômeda poderia transportar explosivos para minar gasodutos, as linhas do gasoduto Nord Stream, diz um funcionário do governo polonês para a segurança do espaço de informações, e ele falou isso para um canal lá. Este jornal, juntamente com um canal ali, né, com uma rede de comunicação e várias outras mídias ocidentais, conduziu uma investigação segundo a qual o barco esteve envolvido em uma explosão há um ano. A Polônia está negando isso, tá? E ninguém aqui vai dizer que a Polônia está tentando defender a Rússia, né, ou está tentando defender o Seymour Hersh, que acusa os Estados Unidos, sendo que a Polônia é um dos grandes propagadores do sentimento anti-Rússia e do projeto da OTAN. O que a Polônia está excluindo uma possibilidade, porque a Polônia foi colocada nisso, porque o barco é polonês. Da Polônia está dizendo, não, isso não tem nada a ver. Tanto é que eu vi algumas falas, esse barco aí é um barco de turista, jamais daria para entrar militares ali com bombas e isso não ser percebido, não faz sentido essa tese. Então, o que o Seymour Hersh está trazendo inventar uma tese estapafúrdia, a CIA inventou essa tese aqui, segundo o Seymour Hersh, e a mídia veiculou para desfocar a atenção. Trago ali, primeiro ponto, letrinhas azuis. Em janeiro de 2022, a Victoria Nuland falou que se a Rússia avançasse na Ucrânia, o Nord Stream 2 seria inviabilizado. Ela não disse como, mas ela ameaçou. Se o projeto de 2021, como falou o Seymour Hersh, essa ameaça faz todo sentido porque eles já sabiam o que fazer e como fazer. Segundo ponto, semanas depois, tanto o Biden, e aqui é muito grave, tanto o Biden quanto o Olaf Scholz viriam a confirmar as ameaças de Nuland, que se a Rússia continuasse com o seu ímpeto de intervir na Ucrânia, sabendo qual era o projeto da Ucrânia para a OTAN, haveria essa interdição do Nord Stream 2, sem dizer exatamente o que aconteceria. O Seymour Hersh diz e repete sempre, a Alemanha sabe o que aconteceu, e a Alemanha é corresponsável, e isso é grave por quê? Porque o governo alemão estaria participando de uma sabotagem da sua própria economia. Porque esse gás é importante para a indústria alemã, entendeu? Isso é o que é o mais grave. Ele acusa a Alemanha aqui. O jornalismo, para mim, é isso aí. É o cara trazer aquilo que não pode falar. É o Julian Assange, que está preso, sempre falo a respeito dele aqui. Eu não vou repetir todo o episódio de Julian Assange, porque já falamos e refalamos e trefalamos e tetrafalamos, né? E o Seymour Hersh também, né, que denuncia crimes dos Estados Unidos e assim por diante. Continuamos, tá? E aqui a gente continua no episódio da Armênia, porque a situação ela vai se esclarecendo. O bacana de fazer vídeos todos os dias, de segunda a sexta, como eu faço aqui, é que a gente vai montando o cenário. E é importante por quê? Porque eu falei várias vezes, pode voltar em vídeos de meses atrás aí,
E eu fiz vários vídeos no qual eu falava do Pashinyan progressivamente aproximando-se das forças dos Estados Unidos. Ele é um cara que sempre teve essa tendência, né? Uma tendência anti-Rússia e assim por diante. Mas o episódio pós-Nagorno-Karabakh vai revelando que, claro, toda a culpa não é da Armênia. Até que o termo culpa nem se aplica. Toda a responsabilidade não é da Armênia. Por quê? Porque a Armênia foi envolvida numa trama que utilizou a situação de Nagorno-Karabakh e a própria Armênia para extrair um certo resultado que busca atingir a Rússia. E esse episódio é o episódio de Nagorno-Karabakh, mas o governo da Armênia tem responsabilidades. Tanto é que, olha quem está visitando a Armênia, né? Trago ali o seguinte título: a Armênia recebe a chefe da USAID, que é a Samantha Power, que é essa sujeita que aparece na foto aí. E a função da USAID é promover bagunças em outros países. É promover assistência para questões democráticas humanitárias. Aqui, ó, é promover bagunça em outros países. E a USAID atua na Armênia há bastante tempo. A Armênia recebeu, o governo Pashinyan recebeu bastante dinheiro dos Estados Unidos. Para quê? Tá ali, né? Olha a matéria. Samantha Power entrega uma carta de Biden ao primeiro-ministro armênio, ou seja, né, olha, agora a gente vai ajudar. Né? A Rússia não ajudou, essa é a tese da OTAN. Tu liga a TV, qual é a culpa é do Putin que deixou o seu parceiro do Tratado de Segurança na chuva. A coisa não é por aí mesmo. Até porque a Rússia também tem uma parceria militar, né, vende armas para o Azerbaijão. E essa é uma questão histórica. Internacionalmente, a Rússia não poderia intervir porque Nagorno-Karabakh é internacionalmente reconhecido como território do Azerbaijão. E eu não vou repetir o episódio da Rússia na Ucrânia porque eu já falei ontem que a coisa é bem diferente. Por quê? Porque ali ninguém está intervindo, é a própria Rússia numa operação. Ninguém ajuda a Rússia por quê? Porque todos os territórios que decidiram se integrar à Rússia e que eram ucranianos são, pela opinião internacional, reconhecidos como da Ucrânia. Mas ninguém está ajudando a Rússia. Agora, a Rússia se envolver-se numa questão com a Armênia é outro ponto. É aí que está a questão, entendeu? Olhem essa questão envolvendo aí a Samantha Power visitando a Armênia. Mas prestem atenção na tese da mídia. Eu estou sendo enfático aqui porque a tese da mídia corporativa é a Rússia não ajudou um aliado e deixou ele na chuva. Não é por aí. Não é por aí mesmo. Porque se a Rússia, digamos assim, que a Rússia interviesse nisso aí, tá? Aí diriam o que da Rússia? A Rússia está se intrometendo numa questão porque internacionalmente Nagorno-Karabakh é reconhecido como território do Azerbaijão. Então, colocar a Rússia numa sinuca de bico. Qualquer coisa que a Rússia fizesse seria criticada. Mas vamos falar da visita do Pashinyan. A oposição armênia afirma que o Pashinyan entregou, olha que acusação grave, ele entregou Nagorno-Karabakh para ter o apoio dos Estados Unidos. Ele vendeu Nagorno-Karabakh. Ou seja, ele entregou a situação em Nagorno-Karabakh, o Azerbaijão ficou com Nagorno-Karabakh, não ampliou aquela situação, ele caminhou em direção aos Estados Unidos, o Azerbaijão saiu ganhando e o Azerbaijão foi apoiado pela Turquia, que é um membro da OTAN. Segundo ponto. Isso explicaria o apoio dos Estados Unidos ao atual governante nos últimos anos e isso explicaria os protestos da sociedade pedindo a queda do Pashinyan. O Pashinyan é um cara pró-Estados Unidos nas suas condutas e isso foi crescente. Tanto é que ele foi o cara que acusou a Rússia de ser responsável pelo que aconteceu lá. Continuamos, e está sendo alvo de protestos e vai piorar. Aí as fotos, essas aí são fotos da visita da Samantha Power, que é do USAID, chefe do USAID, lá à Armênia, coletando o saldo daquilo que os Estados Unidos promoveram. Repito, tá? Terceiro ponto. Eu trago 3 pontos, letrinhas azuis. Os Estados Unidos trabalharam para afastar a Armênia da órbita da Rússia. A gente discutiu várias vezes isso aqui. Já que o país faz parte de um tratado de segurança
com a Rússia. Por isso a tese da OTAN, a Rússia abandonou a Armênia. Se a Rússia tivesse feito algo pró-Armênia, o que a mídia diria? A Rússia interviu num território que é reconhecido como do Azerbaijão. Não teria saído, entendeu? Segundo ponto. O Pashinyan apoia a Ucrânia e realizou exercícios militares recentes com os Estados Unidos. Ou seja, o cara já aderiu ao anti-Rússia e já aderiu ao projeto da OTAN. Aí, o que a oposição acusa? Do Pashinyan entregou a situação de Nagorno-Karabakh, que acabou com aquela tensão com o Azerbaijão, que é um importante aliado da OTAN, embora também faça um jogo comprando armas da Rússia, e agradou a Turquia, porque a Turquia apoia o Azerbaijão e Israel tem relações muito boas com o Azerbaijão. Terceiro ponto, o povo de Nagorno-Karabakh está indo para a Armênia e isso será um problema para o Pashinyan. Por quê? Porque o povo de Nagorno-Karabakh sabe da responsabilidade que o Pashinyan também tem. Não é só dele a responsabilidade. Estou dizendo que o Pashinyan é o grande culpado. Já falei, o termo culpa não se aplica. E o Pashinyan ele foi peça de um jogo bem desenvolvido pela OTAN. E aí vamos para o Indo-Pacífico e vamos falar da situação das Filipinas que estão tensionando com a China. Mar da China Meridional, diz a matéria. Filipinas remove barreira marítima chinesa em uma área contestada. É aquela velha dança das linhas, dos tracinhos que são estabelecidos lá na linha aquela coisa dos 9 traços da China e tal. Questão que envolve uma disputa no Mar da China Meridional. Eu fiz um X, não em cima do ponto exato da disputa, mas um X aí vermelho no Mar da China Meridional. Tá as Filipinas pintadas de laranja e a China, parte da China pintada em verde. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. China e Filipinas disputam a cadeia de recifes e ilhas, uma cadeia de recifes e ilhas, no Mar da China Meridional. E aí as Filipinas foram lá e tiraram uma barreira marítima que foi colocada pela China. Segundo ponto, a China controla e monitora a região desde 2012 e as Filipinas têm planos para retomar. E claro, os Estados Unidos estão salivando para que alguma coisa aconteça, para que eles possam apoiar o lado adversário da China para enfraquecer a posição da China na região. Continuo aí, trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. Durante o governo de Rodrigo Duterte, como presidente das Filipinas, barcos de pesca filipinos tinham autorização chinesa para acessar o local. Por quê? Porque o Rodrigo Duterte tinha boa relação com a China, como ainda tem. Mas essa relação mudou com o Ferdinand Marcos Júnior, o Bong Bong Marcos, porque ele é um grande aliado dos Estados Unidos. E aí a relação mudou e aí não houve mais essa autorização. Até porque, lembremos, segundo ponto, os Estados Unidos têm uma parceria, entre aspas, com as Filipinas para monitorar as suas águas no Mar do Sul da China, buscando gerar uma bagunça. Existe um tratado de defesa mútua dos Estados Unidos com as Filipinas que puxam os Estados Unidos para dentro de uma situação que prometem apoio se as Filipinas forem atacadas pela China. E os Estados Unidos estão explorando isso para tentar começar um conflito regional. Assim como tentam explorar a situação de Taiwan, assim como tentam explorar a situação de Hong Kong, assim como tentam explorar a situação de Xinjiang, assim como tentam explorar a situação do Tibete. Assim, eu poderia ficar aqui horas tentando enumerar todas as situações que os Estados Unidos tentam explorar para gerar uma guerra. Terceiro ponto. A Coreia do Sul amplia a tensão. Ah, daí tem a ver com a matéria que eu trouxe. Já aproveitei aquele encaixe, né? Estou falando da região, vamos trazer aqui uma notícia. Coreia do Sul realizará o primeiro desfile militar em 10 anos em demonstração de força. A matéria da Al Jazeera continua. Quase 7.000 soldados, incluindo membros do serviço dos Estados Unidos, olha que surpresa, na Coreia do Sul, militares dos Estados Unidos, quem diria? Participarão do desfile pelas ruas do centro de Seul. Significa o quê? Uma militarização progressiva das relações. É lógico, a gente caminha para tempos aí cada vez mais tensos. Quando havia a hegemonia da OTAN, a gente tinha uma certa situação de silêncio, só que aquele silêncio que escondia relações de superexploração. Agora a hegemonia da OTAN está fazendo água e a coisa está vindo à tona, mas lógico, são tempos mais interessantes, mas tempos mais tensos.
interessantes porque abrem oportunidades. Só que toda oportunidade, quando se fala de geopolítica, ela abre a possibilidade do conflito. Que tem aquela coisa na música do Rapa que eu sempre falo, né? Ah, mas né, aquela coisa, paz sem voz não é paz, é medo. Então, o que a gente vivia tempos atrás não era um ambiente de paz, era um ambiente de hegemonia da OTAN. Terceiro ponto. A Coreia do Sul amplia a atenção com a Coreia do Norte nesse desfile. Houve o discurso do Yoon Suk Yeol, que é o líder da Coreia do Sul, direto para a Coreia do Norte, provocando. E também esse desfile serve para fazer propaganda para a indústria bélica da Coreia do Sul, que quer ter até 2030, se eu não me engano, 2028, uma coisa assim, a quarta maior indústria de armas do mundo. É o projeto da Coreia do Sul ainda. Vamos para o Oriente Médio, porque a Arábia Saudita está conseguindo extrair concessões do Joe Biden, aproveitando que... Assim, a política do Joe Biden no Oriente Médio, para ser bem sintético, ela é um desastre, tá? Para ser bem resumido, é um desastre, e sobretudo com a Arábia Saudita. São relações muito ruins dos Estados Unidos durante o governo Biden. Então, o Biden está fazendo mundos e fundos, como vive aí um contexto pré-eleitoral, para conseguir ser o cara que vai conseguir intermediar um acordo entre Israel e a Arábia Saudita. É aí que está a questão. Só que o Biden, assim, a Arábia Saudita identificou isso e vai usar isso aí para deixar, vai tirar até as, sabe? Quando o cara começa a apostar, vai tirar até a cueca do cara, do Biden, né? Por quê? Porque ele percebeu, a Arábia Saudita percebeu e está fazendo as suas exigências e vai extraindo coisas do Biden. Trago aí a seguinte matéria: a administração do Biden buscando maior envolvimento no Oriente Médio. Porque a política do Biden no Oriente Médio foi um fracasso. Ah, porque o Biden tentou distensionar, não, por incompetência mesmo. Porque se o Biden conseguisse, ele transformaria o Oriente Médio no inferno. É porque não conseguiu, porque os países do Oriente Médio, né, estão conseguindo colocar mais os seus interesses na mesa. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Mais da metade dos eleitores dos Estados Unidos são contra concessões do Biden à Arábia Saudita. Né? Isso aí é um fator importante. Assim, né? Ou seja, ele está fazendo um movimento que vai trazer apoio de setores poderosos, mas ele se indispõe com uma parte considerável do eleitorado. Segundo ponto, os sauditas estão extraindo do Biden apoio para o desenvolvimento de um programa nuclear. Né? E a Arábia Saudita já disse, é para uso civil, mas se o Irã avançar num projeto militar nuclear, a gente também vai querer avançar. A Arábia Saudita está fazendo o jogo, entendeu? Ela está vendo o momento e está explorando ele. Continuamos aí, trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. Os Estados Unidos visam costurar um acordo entre os sauditas e o Estado de Israel, e no meio disso tudo, os palestinos são um entrave. Porque acordo com os Estados Unidos já é mais complicado, porque a imagem dos Estados Unidos no Oriente Médio está muito degradada, por todos os motivos históricos recentes, né? Por toda a destruição, invasão, ocupação. Então é complicado. Então tentam usar Israel, e Israel tenta explorar a divisão xiita-sunitas, que é algo do Islã, para conseguir puxar aliados contra o Irã. Só que a questão dos palestinos é um entrave, por quê? Porque a maioria dos palestinos é muçulmana. E boa parte da opinião pública dos países muçulmanos acham, porque é, uma atrocidade o que Israel faz com os palestinos. Isso é um entrave. Tanto é que os sauditas já colocaram a consolidação de um Estado palestino como condição, mas a própria Palestina já percebeu que isso parece algo superestimado, assim, digamos assim, fora da realidade no momento. Então já está fazendo pedidos mais consistentes com a realidade, assim, porque sabe que esse acordo vai avançar. E aí já tenta ganhar alguma coisa nessa jogada. Né? Não todos, nem todo mundo concorda, tá? Isso aí eu estou falando mais do Muhammad Abbas, que é uma liderança palestina na Cisjordânia. Já outros grupos, sobretudo os que atuam na faixa de Gaza, grupos políticos, já não são a favor dessa ideia. Inclusive acreditam, veem o Abbas como uma espécie de traidor. Né? Segundo ponto, setores liberais, o Muhammad Abbas é uma liderança palestina. Tá? Setores liberais estão denunciando a contradição de Biden
ao se apresentar como um defensor de democracias, enquanto fortalece a monarquia saudita. E convenhamos, né? Se ele faz toda a propaganda, o Irã, meu Deus, o Irã, uma república xiita. A Arábia Saudita é uma monarquia. É uma monarquia que tem o poder de uma família real. E que faz... olha, as atrocidades políticas cometidas na Arábia Saudita são gigantescas. Desde muito tempo. Agora é que a mídia corporativa descobriu que a Arábia Saudita comete atrocidades políticas. Por quê? Porque a Arábia Saudita ela saiu da coleira dos Estados Unidos. Então aí começa a crítica. Agora todo mundo resolveu descobrir que a Arábia Saudita não é uma democracia. Terceiro ponto. Os sauditas colocam um pé em cada canoa. Eles flertam com os Estados Unidos, mas fazem parte dos BRICS. A Arábia Saudita são parte dos BRICS. Só que isso coloca os Estados Unidos numa sinuca de bico. Por quê? Porque aí vai ficar... o Irã, tem o Irã... Mas a Arábia Saudita, cara. Na verdade, essa sempre foi uma contradição dos Estados Unidos, né? É contradição para os termos que eles se impõem, né? Eles fazem um discurso de defesa da democracia, liberal. Aí o que acontece? Os setores liberais, eles denunciam isso, né? O Partido Democrata, pô, que papo é esse aí, né? Fala em apoiar a democracia e depois conversa com a Arábia Saudita, vai ajudar a fazer bomba nuclear. Que conversa é essa? O Irã não pode, a Arábia Saudita pode? Qual é o critério? O critério é democracia? O que é isso? Né? Enfim, né? Contradições dos Estados Unidos, né? Continuemos aí porque a OTAN fez promessas ao Erdogan e agora ele quer que a OTAN cumpra. Para quê? Para aceitar a entrada da Suécia na OTAN. Trago aí a seguinte matéria da Bloomberg. O Erdogan diz que a aprovação turca para que a Suécia entre na OTAN depende dos Estados Unidos venderem os caças F-16 para a Turquia. Teve uma polêmica recente que fez com que os Estados Unidos bloqueassem a Turquia porque ela comprou sistemas de defesa da Rússia. De lá para cá, a Turquia tem trabalhado para desbloquear esses bloqueios, né? E ela está usando a sua possibilidade de vetar a entrada da Suécia na OTAN para conseguir desbloquear isso. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. A Turquia segue explorando a sua posição na OTAN para conseguir concessões. Está fazendo o jogo é esse mesmo. Segundo ponto, os Estados Unidos devem cumprir a sua promessa de venda de caças F-16 para a Turquia. Ou seja, se não rolar, o Congresso, o parlamento turco não aprova. É isso que o Erdogan está dizendo. Quem quer rir tem que fazer rir, né? Aquela coisa lá do filme do Tropa de Elite, né? É isso que ele está colocando. Ele explora a posição geográfica que ele tem, ele explora a posição geopolítica que ele tem como membro da ONU, claro, né? Mas da OTAN. Na verdade, da OTAN, é um membro da OTAN. Então chegamos ao momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu para aqueles que gostam do canal, que querem apoiar o canal, que podem apoiar o canal. Apenas as propagandas que aparecem aí durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, seria muito difícil levar à frente esse trabalho, porque a receita dos anúncios ela não garante isso. Então, sempre faço questão de agradecer vocês pelo apoio que dão, pela confiança para aqueles que apoiam, porque essa confiança, digamos, ela me envaidece, porque a pessoa apoiar financeiramente um canal independente, um trabalho de segunda a sexta-feira que eu faço com vocês, para mim é uma forma de valorização do meu trabalho. E eu fico muito grato pela confiança. Tem gente que acompanha diariamente, que diz, eu fico esperando para o almoço, para tomar o café da manhã. Então essa troca é muito interessante. Eu fico feliz em poder contribuir para a compreensão de temas geopolíticos. E sempre deixo aqui as formas de apoio para aqueles que porventura também quiserem apoiar o canal. Estão aí as 3 formas de apoio. Não estão em ordem de importância, estão em ordem aleatória. Todas as 3 formas são muito bem-vindas. Agradeço, repito, a todos que apoiam. Pode apoiar com o valor que quiser. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Primeira forma de apoio é pelo botão, por boleto, tô terrível nesse final, né? Por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Tá aí o endereço do Apoia-se, o site do Apoia-se.
para quem quiser apoiar, sempre com o valor que vocês quiserem. O Apoia-se é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é através do Pix. Tá aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do celular como chave Pix, tem gente que coloca o número do CPF, do CNPJ como chave Pix. Eu coloco um e-mail. Se vocês digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é através do botão Seja Membro, que é um botão que fica embaixo do vídeo no YouTube, ajuda pelo YouTube, mensalmente. Pode escolher alguns valores que eu coloquei ali, que vão do 8 ao 80, fica a critério de vocês qual valor vocês ajudam ali. E é isso. Repito, agradeço aos que apoiam. Estão aí as 3 formas de apoio, todas as 3 formas são bem-vindas. Vou parando por aqui e tchau para vocês.